Então, gente, aqui a gente vai dar continuidade ao CTT, que é a análise dos coliformes termotolerantes. Então, como é que a gente faz essa análise? Quando a gente chega com as amostras de bacterioplâncton, a gente faz a inoculação num meio, que é esse daqui, que é o meio A1, certo? Que ele estéril, ele tem esse aspecto aqui, límpido, e vem esse tubo aqui embaixo, que é o que a gente chama de tubo de Durham. Esse meio A1, ele é um meio que tem lactose. Esse tubo aqui embaixo serve para aprisionar gás que seja produzido pelos micro-organismos que venham a fermentar a lactose. Nem todos os micro-organismos que fermentam a lactose produzem gás. Aqui, nesse meio A1, só vão crescer produzindo gás micro-organismos de 4 gêneros de bactérias, que é o gênero Enterobacter, Klebsiella, Citrobacter e Escherichia. Esses 4 gêneros crescem, deixam o meio turvo e com produção de gás que a gente consegue ver aqui no tubo de Durham. Certo? Então, como é que a gente faz a avaliação depois desse crescimento? A gente sempre inocula, para cada diluição que a gente fez, uma série de 5 tubos, porque isso aqui também serve para uma técnica de quantificação, que é uma técnica estatística, e nessa técnica a gente utiliza séries de 5 tubos. Então, aqui eu tenho 5 tubos da diluição 10 a 0, 5 da 10 a menos 1, 5 10 a menos 2, 5 10 a menos 3 e 5 10 a menos 4. Só que o que a gente vai fazer? Desses 4 gêneros, a gente tem um muito importante que é o Escherichia, que a Escherichia coli é um marcador de contaminação. Então, só que além da Escherichia coli, outros gêneros de bactérias também crescem aqui. Então, quando esses tubos dão positivo, positivo é quando o meio fica turvo e quando tem a produção de gás. Se o meio só tiver turvo, e o tubo de Durham estiver vazio, então isso ainda é negativo. Para ser considerado positivo, tem que ser os dois fatores, turbidez e produção de gás. Quando isso acontece, a gente vai transferir os micro-organismos que cresceram aqui para 2 meios. Um meio é o HMB, que significa eosina azul de metileno, e o outro meio é o substrato cromogênico. No meio HMB, que é um meio seletivo e diferencial, a gente vai ter o crescimento somente de algumas espécies de bactérias gram-negativos. As demais são inibidas pelo meio, elas não conseguem crescer. Então, se eu tiver Escherichia coli presente nessa minha amostra, quando eu inocular no EMB, ela vai ter esse aspecto aqui, que é um aspecto de uma coloração verde que dá no meio. Tentar o foco dela. Tá certo. Tá no automático. Eu tô vendo direitinho. Certo. Direitinho dá pra ver agora. Então, gente, esse aqui é o aspecto que a Escherichia coli apresenta quando ela cresce nesse meio AMB. Só que o que acontece? Tem algumas espécies de vírus que, quando estão presentes nesse meio, os vírus não crescem no meio, mas a presença dos vírus nesse meio também pode dar esse aspecto verde. Então, a gente fica na dúvida se isso aqui provém da Escherichia ou se provém dessas espécies de vírus. Então, para isso, para tirar essa dúvida, a gente usa outro meio, que é o que a gente chama de substrato cromogênico. Aqui eu tenho substrato cromogênico de 3 marcas diferentes, tem várias marcas que vendem. Essa aqui é a Colitag. Essa daqui é a Colilert, que é produzida pela Aidex. E essa daqui é a Aquatest, que é produzida pela Laborquim. Esse Colitag é produzido pela Bioquímica. Então, o que acontece? Esse meio ele é estéril, esse pó.
Para preparar ele, a gente dissolve o pó em água destilada estéreo. Cada frasco desse pode ser dissolvido em 100 ml. E desses 100 ml eu vou distribuindo nos tubos. Eu passo 3 ml de meio para cada um dos tubos. Então, gente, quando a gente tem o tubo positivo aqui, que é marcado pela atorvação do meio e pela produção dessa bolha de gás, a gente vai passar essa amostra para o substrato cromogênico, que é o meio que contém ONPG e MUG. Esses gêneros de bactérias, que como eu disse, é Citrobacter, Enterobacter, Klebsiella e Escherichia, esses 4 gêneros a gente vai transferir para o substrato cromogênico. No substrato cromogênico a gente vai ter o ONPG e o MUG. Os coliformes, eles conseguem metabolizar o ONPG e aí o meio vai adquirir uma coloração amarela. Só que a Escherichia coli, além de metabolizar o ONPG, ela também metaboliza o MUG. E essa metabolização do MUG dá uma fluorescência azul quando a gente incide radiação ultravioleta em cima desse meio. Então, quando a gente tem Escherichia coli presente aqui, a gente vai obter essa fluorescência azul no NPG-MUG. Só que tem alguns vírus que dão essa mesma fluorescência azul quando passa a radiação ultravioleta. Mesmo que os vírus não cresçam no meio de cultura, a presença deles dá essa interferência. Então, para fazer a confirmação, a gente usa outro meio, que é o HMB, é a usina azul de metileno. As colônias de Escherichia coli, no EMB, elas crescem com esse aspecto verde metálico, que está aqui no tubo. Então, quando a gente obtém a fluorescência azul no NPG-MUG e o verde metálico no HMB, a gente tem certeza que está se tratando de Escherichia coli, certo? Então, a gente precisa fazer esses 2 meios para poder ter essa garantia. Certo? Como é que a gente faz o preparo do substrato cromogênico? Assim como todo meio de cultura, a gente tem de várias marcas. Essa marca aqui é a Colitag, que é da Bioquímica. Essa daqui é a Colilert, que é da IDEX, que é dos Estados Unidos. E essa daqui é o Aquatest, que é da LaborClean. Aqui a gente vai usar esse Colilert, porque esses dois, como vocês podem ver, estão amarelados. E esse daqui está esbranquiçado, que é a cor padrão dele. Então, esses dois aqui, eles já não podem ser usados para diagnóstico de Escherichia, porque eles não estão apresentando a característica padrão do meio. Então, como é que a gente vai fazer? Esse pó, ele é estéreo. A gente vai dissolver esse pó em 100 ml de água destilada estéreo. Essa pipeta também está estéreo e com ela a gente vai fazer a transferência do meio pronto daqui para esses tubos, 3 ml por tubo. Nesses tubos com o meio, a gente vai inocular os tubos positivos das diluições que a gente vai escolher aqui. E aí a gente vai avaliar a presença de Escherichia a partir desse meio e do EMB, certo? Então eu vou começar aqui o preparo. A gente quebrou o meio, colocou tudo aqui. Agora a gente vai flambar a boca da garrafa e vai agitar aqui para dissolver esse pó do ANPG-MUG. Aqui, ó, ainda tem um pouco de pó no fundo, então a gente tem que agitar isso aqui até dissolver completamente.
Ainda não. Agora dissolveu. Então agora a gente vai fazer essa transferência. Lembrando que esses tubos estão estéreis, então a gente tem que manter a esterilidade do tubo e da garrafa e da pipeta que a gente vai utilizar, certo? Esse quadrante aí, né? Isso. Lembrando sempre que como o tubo está estéreo, a gente tem que flambar, tanto antes quanto depois. Aqui por capilaridade só subiu 2 ml. Agora eu tenho que colocar mais um. E assim a gente vai fazer para tudo, certo? Tá bom. Pronto, gente. Então aqui agora a gente tem todos os tubos, já com os 3 ml de meio. E como eu tinha dito antes, a gente vai escolher os tubos que a gente vai transferir. Então como é que a gente faz isso? Esses tubos, como eu disse, eles são usados para um método de quantificação, que é o que a gente chama de NMP, número mais provável. Então qual é a regra que a gente adota? A gente vai olhar a sequência de diluições que a gente inoculou, normalmente é mais de 3. Se forem só 3, você usa as 3 que você tem, que é o mínimo. Se forem mais de 3, a gente vai escolher como primeira das 3 a série de diluições que tiver os 5 tubos positivos. A última das séries de diluições que tiver os 5, ou seja, a mais diluída. Aqui na 10A0 tem os 5 positivos, ou seja, turvados e com produção de gás. Certo? Certinho, ok. Na 10A-1, a gente também vai ter o mesmo aspecto,
Na 10 a menos 2, também o mesmo aspecto. Na 10 a menos 3, a gente vai ter 5 tubos turvados, mas só esses 4 têm produção de gás. Esse aqui não tem. Então, nesse caso aqui, a gente só tem 4 positivos, então essa vai ser a segunda série. A primeira, portanto, é a série mais diluída, que contém os 5 tubos positivos. E a última, que é a 10 a menos 4, como dá para ver, os 5 tubos negativos não tem turvação do meio. Se não tem turvação, também não pode ter produção de bolha. Então, a gente vai escolher a diluição 10 a menos 2, 10 a menos 3 e 10 a menos 4. Como é que a gente faz essa conta? A gente tem aqui uma tabela que está no Standard Methods, que é para a gente quantificar o número de células a partir da forma desse crescimento. Então, a gente escolheu essas 3 últimas diluições. Então, o que a gente tem? Na primeira diluição, que é a 10 a menos 2, a gente tem 5 tubos positivos. Na segunda diluição, que é a 10 a menos 3, a gente tem 4 tubos positivos. E na terceira diluição, que é a 10 a menos 4, a gente tem 0 tubos positivos. A gente vai vir aqui na tabela e aqui tem 540, significa 130 NMP por ml. Só que esse 130 NMP por 100 ml, isso. Esse 130 são 130 NMP por 100 ml. Esse é o valor para essa sequência de tubos positivos, 540. Então, o que a gente tem? 130, isso aqui está presente, é o valor estatístico presente na diluição central, que é a diluição 10 a menos 3, no nosso caso. Então, o que a gente vai fazer? Esse 130 a gente multiplica pelo inverso da diluição, ou seja, 10 elevado a 3, 10 ao cubo. Então, isso aqui a gente vai ter um resultado de 1,3 vezes 10 à quinta NMP por 100 ml. Esse é o resultado fornecido por essa técnica estatística para quantificar os coliformes termotolerantes na amostra que a gente inoculou, certo? Agora eu vou passar os tubos positivos das diluições que a gente escolheu para quantificação, vou passar uma alçada de cada para os tubos de substrato cromogênico que a gente preparou, ok? Vou só pegar a alça, eu achei que eu tinha pegado. A alça, eu achei que eu tinha pegado. Tinha uma bem aqui. Eu jurava que eu já tinha pegado. Tá aqui. Pronto, aí agora pode voltar pra cá. Posso? Então, gente, como a gente está retirando a amostra de um meio líquido, a gente vai usar a alça de inoculação. E aqui vocês podem ver que está numerado aqui nos substratos cromogênicos com a diluição que a gente vai utilizar. Então vão ter 5 tubos com a diluição 10 a menos 2 e 4 que estão aqui atrás com a diluição 10 a menos 3. Então vou começar com 10 a menos 2. Nessa diluição a gente vai inocular os 5 tubos, porque os 5 ficaram positivos. Depois de aquecer a alça, a gente espera ela esfriar. Flamba a boca do tubo. Retirei uma alçada da amostra. Vou transferir para o substrato cromogênico.
E assim a gente vai fazer para todas as amostras. Ok, então. Vai gravar todas, professor? Porque eu já gravei a primeira, da 10 a menos 2. Aí baixa aqui.